tarde. Então, vamos iniciar, né, a disciplina Ética e Responsabilidade Social do curso técnico em administração, na modalidade à distância. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Valdinice Ferreira da Mota. Eu sou bacharel em administração, né, e mestre em educação. E vamos aqui bater um papo, falar para vocês sobre ética e responsabilidade social, um conteúdo, né, uma disciplina extremamente importante para a formação do administrador. Dentro ali, né, da discussão de ética, né, nós chegamos à conclusão que ela é muito importante nos dias atuais, certo? E a humanidade, né, visto que a humanidade ela encontra-se em uma crise moral refletida, né, principalmente ali na violência, no egoísmo, né, na indiferença para com os nossos semelhantes, né, e pelo desejo desenfreado de poder. Então, não respeitando as diferenças entre os indivíduos, e aí vem causando assim essa crise ética, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Né? Essa falta de entendimento de que nós somos pessoas e que nós temos as nossas individualidades e que cada um precisa, né, viver de acordo com o que acredita, com o que quer, né? E quando esse outro ele não aceita, né, tem um grupo de pessoas e que eles não se aceitam, e aí vem esses conflitos, né, e as dificuldades de trabalhar de forma ética. Então, hoje, né, não é só suficiente que a empresa ela seja lucrativa. Ela precisa também encontrar, ela precisa ter uma responsabilidade, né, ali com o indivíduo e também com a sociedade em que ela está inserida, né? E também há essa expectativa de que os gestores obtenham lucro fazendo as coisas certas. Então, ter lucro, mas fazendo tudo o que for correto, o que for certo, né? Então, os gestores eles não podem se dar ao luxo de escolher soluções teoricamente otimizadas do tipo ganha-ganha, desejáveis para todos os envolvidos. Então, na prática, as soluções para problemas de ética e responsabilidade social, elas não são otimizadas. Muitas vezes os gestores, né, os administradores, eles devem se contentar com a solução que apenas cause ou faça o menor mal, né, o menos mal. Né? Então, direitos e injustiças raramente são claríssimos para os gestores encarregados de fazer a coisa certa. O mundo dos negócios, turma, acaba que muitas vezes ele chega a ser muito confuso. Né? Então, o mundo dos negócios é muito mais confuso do que isso. E aí nós entramos aqui para a gente entender um pouquinho sobre ética. Vamos trabalhar aqui, conhecer o conceito de ética, né? Saber que esse termo ele deriva lá do grego, né? Então, ele é um conjunto que confere certas características daquela organização específica, mas ali do ponto da filosofia, a ética é um conjunto de valores morais e princípios que vai nortear a conduta humana na sociedade e seus grupos. Então, como que eu devo agir? Como é que eu devo fazer? O que é ético? Certo? Então, vai definir o certo e o errado para uma pessoa ou um grupo. Como que tem que ser o comportamento, a conduta do ser humano ali em determinado grupo, né? Então, a ética de uma sociedade, ela tem sua fundamentação em ações que são transmitidas de geração em geração e que são consideradas como morais por aquelas pessoas. Então, gente, não se pode obrigar alguém a ser ético. Né? Isso vai depender desses valores, né? Dos valores morais que cada pessoa, mas o que se pode fazer é deixar explícito, né? O que é certo e errado, o que ele tem e o que ele não tem que fazer. Né? Porque o comportamento ético, ele é de cada um, ele é individual. Né? Então, assim, não são as empresas que precisam, que não são éticas, não é a sociedade que não é ética, são as pessoas que estão lá na empresa, as pessoas que formam ali a sociedade, é que é suscetível de valoração moral. Elas têm, pode ser que elas sejam éticas e pode ser também que elas não sejam, certo? E aí, dentro dessa ética aí, que diferencia aquilo que se pode fazer fisicamente do que aquilo que se pode fazer eticamente, nem tudo que se pode fazer é ético, nem tudo que eu
posso, nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Ou então, nem tudo que é possível que está ali perto de mim é ético. Né? Então, de tudo que se pode fazer, o que se deve fazer? O que é válido eticamente falando? O que faz crescer o bem do homem? Eu posso tudo? Eu não posso tudo. Tudo tem limite. E aí que entra ali o papel da ética, né, de colocar qual tem que ser a conduta desse ser humano, de nós seres humanos ali na sociedade, no nosso grupo, na nossa escola, certo? Na nossa família. E aí já vem trazendo aqui para vocês o estudo, né? Dos filósofos, né? E ali na ética na Grécia, a ética, como que é a ética ali no estudo, né? Na Grécia clássica, ele vem trazendo primeiro o Sócrates, né? Em que Sócrates, para ele, a ética é baseada na virtude, na busca pelo justo. Então, a ética de Sócrates ela é racionalista, ela é razão. Dentro dela está uma concepção do bem e de virtude. Virtude, então, é a capacidade do ser humano de conhecer o bem e o mal, o que é bom ou ruim, e optar pelo bem. E aí, né, pode ser que alguém talvez pergunte: não te envergonhas, ó Sócrates, de te haver dedicado a ocupação que põe em risco de morrer? Eu lhe darei essa resposta justa. Estás enganado, homem, se pensas que um varão de algum empréstimo deve pesar as possibilidades de vida e morte em vez de considerar apenas seus atos. Se o que o faz é justo ou injusto. Então, no final, você tem que pegar o que ele faz. É justo ou é injusto? É isso aí que tem que pesar ali na balança. Então, para Sócrates, a ética é baseada na virtude, na busca pelo justo. Né? Para Sócrates, a bondade, o conhecimento, a felicidade, elas se entrelaçam, certo? O homem ele age ali retamente, correto, quando ele conhece o bem, e se ele conhece o bem, ele não pode deixar de praticar. Se ele sabe o que é ser, o que é o correto, ele tem conhecimento do que é o correto, ele não pode deixar de praticá-lo. Por outro lado, aspirando ao bem, sente-se dono de si mesmo e, por conseguinte, é feliz. Né? Então, chega assim: se você é uma pessoa boa, se você faz as coisas corretas, tem uma virtude, é virtuoso, você é feliz. Né? Então, de acordo com Xenofonte, Sócrates recomendava a virtude a todos que não eram uma teoria. Não comia sem necessidade. O apetite lhe servia de condimento. Toda bebida lhe sabia agradavelmente, porque jamais bebia sem ter sede. Se convidava a um banquete, não se cometia excessos. São os excessos que causam mal ao estômago, cabeça e espírito. Ainda na Grécia clássica, para Platão, a ética estava ligada diretamente ao seu pensar político. Ele já vem trazendo essa questão política, né? Para ele, a cidade polis é onde se desenvolve a moral, o comportamento e as atitudes de uma pessoa. A maneira de agir diante de outros é muito importante. Então, qual é o comportamento, qual é a atitude das pessoas? A maneira como que ela age, ela é muito importante. O objetivo do ser humano, segundo Platão, é libertar-se do que é material para chegar ao estado de admiração e contemplação de um mundo perfeito, onde a ideia do bem é completa. Isso acontece com a ajuda da comunidade política. O bom homem é um bom cidadão. Então, aquela pessoa boa, aquela pessoa correta, ele é um bom cidadão. E aí, nesse estudo aí, no mundo ideal, provém um homem, no meio da sua alma, e ele deve retornar utilizando suas forças, inteligência, a vontade, o entusiasmo, agir bem moralmente, é perceber que a autêntica realidade é a ideal. Comportar-se eticamente e agir de acordo com a retidão de consciência. A inteligência corretamente utilizada conduz ao bem.
o que é aquilo que é amado primeiro. E com o bem estão, né? O que é bom, está o belo e o justo. Então, o que é com o bem, com as coisas do bem, está ali juntinho o que é belo e o que é justo. Né? Então, Platão, para ele, o mundo sensível é uma cópia do mundo ideal. Atuar eticamente é procurar atingir o ideal. A inteligência bem utilizada conduz ao bem. O autêntico sábio procura o ideal e retifica quando erra. E aí, no diálogo que Platão fazia, ele começou a estudar fazendo esses diálogos com Geórgias, ele afirma que cometer uma injustiça é pior do que sofrê-la. E que uma pessoa injusta, ela não conseguirá ser feliz. O autor de uma injustiça deve querer o castigo para ficar livre do mal que cometeu. E ele coloca que, na opinião dele, pelo contrário, amigo Polo, o autor de uma injustiça é por inteiro um desgraçado. Mais desgraçado se é julgado e condenado pelos seus delitos. Menos desgraçado se for castigado pelos deuses e pelos homens. E aí ele, dentro do mito, né, da caverna, ele fala do ideal do bem, né, em que ele coloca assim, que o prisioneiro libertado, após ascender ao mundo inteligível e captar o bem, ele deve retornar à caverna para explicar e orientar aqueles que não tiveram a iluminação que ele teve. Né? Ele aprender, ter todo aquele conhecimento e voltar ali para as pessoas que estão ali, ó, fechado, para passar esse bem, para passar o ideal, para passar as coisas, né, que devem ser feitas, o correto. Né? E aí nós trazemos também aqui, dentro da ética, né, na Grécia clássica, o Aristóteles, né? A ética de Aristóteles, como a de Platão, está unida à sua filosofia política. Para eles, a comunidade social e política é o meio necessário de moral. Então, ali, pela política e pela comunidade social, é que o homem, né, tem essa necessidade, né? É o meio que através aí que ele vai ter a moral. A ética, então, é a ciência de praticar o bem. Você fala assim, fulano é. Então, estamos aqui de volta com a disciplina ética e responsabilidade social, dando continuidade, né, à ética da Grécia clássica. Né? Então, na última aula eu falei para vocês, né, sobre a ética e a ciência de praticar o bem, né, segundo Aristóteles, o bem do homem é viver uma vida virtuosa e a virtude mais importante é a sabedoria também, segundo Aristóteles, né? E os tipos de bens, né, que são exteriores do corpo e da alma, né? E daí que surge, né, dois grandes grupos importantes, que é os estoicos e epicuristas, né? Em que nós temos aqui, né, a ética estoica e epicurista, que para ambos a moral não mais se define em relação à polis, né? Mas ao universo. Então, o problema moral ele é colocado sobre o fundo da necessidade física, natural do mundo. Né? Então, a física é a premissa da ética. Né? A ética estoica, né, que é ali Zenão, Sêneca e Marco Aurélio, existe, né, segundo eles, né, uma coordenação do cosmo e do mundo que tudo define. Então, o logos, então, né, é a razão, né, não é nada espiritual. Né? E o homem e a mulher, eles fazem parte aí desse mundo, apenas aceitam o destino e vivem consciente disso. Né? Então, eles colocam, nada te quiete, nada te perturbe. Então, todas as coisas não são alheias, somente o tempo é nosso, o Sêneca, né? E a vida feliz é a vida virtuosa. Isso é, viver conforme a natureza. Na ética epicurista, difunde a ética que ela vem ali do prazer. Né? Então, a finalidade da vida humana é a busca do prazer, é ter prazer. Né? Mas esses prazeres que trazem paz para a vida.
né? Isso inclui o exercício ilimitado da vontade e dos prazeres físicos. Então, ele coloca assim, né? Quando dizemos eu, o prazer é o soberano bem, não falamos dos prazeres dos pervertidos e dos crápulas, como pretende alguns ignorantes que nos atacam e desfiguram o nosso pensamento. Falamos ali da ausência do sofrimento para o corpo e da ausência da inquietação para a alma. O ideal, então, é a autossuficiência, agir com prudência, né, para não sofrer. A ética kantiniana, né, ela leva ali para a ética do dever, né, que é o Kant, né? Ele toma um ponto de partida, a sua ética, o fato da moralidade, então, né, da moral. E esse fato, sendo ali, então, indiscutível, que faz com que o homem se sinta ali responsável por seus atos e com a consciência do seu dever. Então, ela é uma ética que pode, nós podemos dizer, autônoma e formal, né? Que vem ali de um dever para todos os homens, independente de sua situação social, né? E seja qual for o conteúdo concreto, né? Então, o dever, ele vai corresponder, então, à lei que provém da razão, né? E se impõe a todo ser que é razão, que é todo ser que é racional, né? Então, é uma espécie de fato que não pode ser deduzido de um princípio superior. E aí vem ali o imperativo categórico, né, que age sempre de acordo com uma máxima que possa erigir em lei universal. Né, que nós temos como exemplo, né, roubar não é ético, porque o homem não pode querer essa ação se converter em lei universal. E não tem como achar que, né, colocar que roubar em um momento ele vai ser ético. E ele coloca, né, que a moral ela vai num ponto ali mais alto e que vai situar em um ser humano ali concreto e a finalidade da vida está no mundo real, né? E não em um outro mundo ideal ou sobrenatural, né? Então, a ética contemporânea ou a pós-moderna, ela é aquilo que se desenvolveu desde o século XIX e nos influencia até hoje, né? E vem por base esse processo de questionar, né? Aquela dúvida da capacidade ilimitada da razão humana. E isso nos é apresentado nas diferentes correntes de pensamento do século XX, né? Que, entre outros objetivos, né, foi procurar refletir sobre o comportamento humano. Né? Como que tem que ser o comportamento humano? Como que as pessoas têm que se comportar? E vai levar em conta, né, não só a razão, né, mas também a emoção e a espiritualidade. Os principais grupos, né, dessa corrente aí é o existencialismo, o anarquismo, o pragmatismo, a psicanálise, o marxismo e a filosofia analítica. E aí a gente traz aqui uma reflexão, né? Vamos aqui, o empresário A, ele tem acesso à informação a qual uma empresa concorrente B, embora menor e em pior situação financeira, será incorporada a uma terceira empresa C, também concorrente. A informação foi fornecida pelo filho mais velho do maior acionista da empresa B, o qual odeia seu pai. O rapaz orientou a compra de ações da companhia B, certo de que subiriam de preço na negociação de incorporação. Então, trata-se de organizar uma operação financeira cujos benefícios seriam distribuídos entre o empresário A e o filho delator. E aí nós trazemos essa seguinte análise. Platônicos, aristotélicos, estoicos e epicuristas veriam isso aí uma ausência de virtude e o afastamento do bem da situação. Já Kant diria que essa conduta, né, esse comportamento, não pode erigir-se em lei universal. Então, portanto, é imoral. Os utilitaristas poderiam aceitar caso o resultado atendesse o maior número de pessoas. Então, eu deixo aqui para vocês o que é ética. Né?
esse trecho, né, do programa Café Filosófico, Ética no Cotidiano, com Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho, né? Eu vou deixar na sala de aula esse link para que vocês possam ver esse vídeo, né? E possa complementar aí o conhecimento sobre o que é ética, tá certo? Aguardo que todos, né, possam acessar o vídeo pelo YouTube. Tem também um outro vídeo muito bacana que eu quero que vocês acessem, eu vou disponibilizar para vocês também o link. Ética e Jeitinho Brasileiro, com Leandro Carnal, também muito interessante para complementar aí o conhecimento, né? E aí nós chegamos na questão da moral. A palavra moral, que eu traço para vocês, né? A palavra moral, ela vem do latim, que significa costumes, né? O conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos ali na sociedade. E diz respeito às atividades humanas ali do ponto de vista do bem e do mal, do certo e do errado, do correto e do incorreto, né? Refere-se àquela capacidade, a livre-arbítrio de orientar-se conforme regras de conduta em relação aos outros, né, turma? Então, a ética, né, é o ramo da filosofia que tem como objeto a moral, um dos aspectos do comportamento humano. Então, a moral é o objeto, né, é, da filosofia, que é o ramo ali da ética. E toda vez que perguntamos algo sobre as atitudes e comportamentos próprios e alheios, estamos trabalhando com ética. Então, a ética é o ato de refletir sobre o nosso comportamento e sobre nossa moral. A moral são, então, os costumes, os hábitos, as normas e regras que a sociedade vai definir através dos tempos e dentro dos quais os indivíduos agem e tomam essas regras como certas e verdadeiras. E, por vezes, ali absoluta. É uma sinalização dos valores, determina na ação o certo e o errado, são valores e normas colocadas ali em prática. Portanto, a ética é o ramo da filosofia que tem, né, como objeto a moral. Então, a ética e moral, a ética é essencialmente inseparável da moral. As duas reúnem-se sob o conceito de virtude, significa a disposição resoluta para a prática do bem. É isso? Para que as pessoas possam praticar o bem, que possam demonstrar por meio das suas ações o alcance da excelência moral, das suas ações virtuosas, ações de bem. Né? Então, a ética é a ciência que estuda os juízos morais referentes à conduta humana, certo? E aí nós chegamos aqui, né, na ética profissional, né, que vai ser assunto da nossa próxima aula, certo? Que nós vamos aprofundar e, né, falar da ética profissional no exercício do seu trabalho. Então, até mais. Um abraço aí para vocês. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje sobre ética profissional, né? Dentro do curso de técnico em administração, na disciplina ética e responsabilidade social. Sendo importante ressaltar, né, que a ética profissional ela é um conjunto dos princípios morais fundamentais do certo ou errado. É a maneira pela qual o ser humano se conduz no desempenho de suas funções, obedecendo os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional, o relacionamento e a caridade humana.
São fundamentos da ética profissional a honestidade, a perseverança, o conhecimento geral e profissional, a responsabilidade e a iniciativa. Né? Sabendo que é necessário honestidade enquanto ser humano e enquanto também profissional, e que esse profissional ele seja perseverante na busca dos seus objetivos e metas, e que possa ter conhecimento geral e profissional, e assim ter condições, né, segurança, né, para executar suas atividades profissionais, e também responsabilidade nessa execução, iniciativa de buscar solucionar as questões apresentadas, né? Seja também imparcial, né, possa estar sempre em constante atualização, né, trabalhe ali dentro do espírito de equipe e que possa trabalhar com eficiência, executando corretamente essas tarefas, na busca, né, de encontrar o resultado, que seja também eficiente e eficaz. Dentro dos fundamentos da ética profissional, né, nós também ressaltamos aqui a questão da ambição na busca do crescimento pessoal e profissional, e também o controle das emoções, né? Esse controle nos seus relacionamentos pessoais e profissionais, né? E que vai visar a administração dos conflitos, né? E que tenha também esse relacionamento interpessoal baseado na compreensão, ajuda mútua, respeito, né? E consideração e postura profissional, em que vai o quê? Privilegiar as boas maneiras, a boa educação, a comunicação adequada e os bons hábitos e a boa aparência. Né? Dentro, né, da ética e responsabilidade social, nós falamos também sobre o compromisso ético profissional, né? Sendo então um comportamento esperado por determinada classe ou profissão em relação ao indivíduo que exerce, né, essa mesma profissão. E essa conduta ética, né? Como tem que ser a conduta desse profissional? Né? Então, para que haja essa conduta ética, é preciso que exista o ser humano, o homem consciente, né? O agente consciente. Aquele que conhece a diferença, né, entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, o que posso, o que eu não posso, o que é permitido, o que é virtude, o que é vício, né? Dentro dessa conduta ética, né, é necessário que existam esses pontos, né? A ética das empresas, elas não se limitam ao manual de boas maneiras, né? É preciso que você tenha, que isso seja praticado e reforçado aos funcionários constantemente. E temos como um exemplo que aconteceu, né, com Andreas Pohlmann, um dos maiores especialistas em ética empresarial do mundo. Ele foi nomeado chefe Goblau, né, da Compilance, né, umas boas práticas da Siemens, no momento em que a empresa de tecnologia alemã ela tentava emergir de um dos maiores escândalos corporativos da história. Então, em 2006, numa investigação dos Estados Unidos, descobriu que pagou 1,6 bilhões de dólares em propinas em diversos países. Então, esses subornos foram pagos em troca de contratos públicos. Então, a ética nas empresas não se limita a um manual de boas práticas, né? Ela se limita aí, ela se vem da prática, da realidade do que cada um faz, né? E o Pohlmann, ele reconheceu a dificuldade de manter negócios totalmente limpos, né? Livre de atalhos, como utilizado pela Siemens para conquistar contratos com o governo mundo afora. Então, os empregados são sempre colocados à prova com ofertas de facilitação. Então, afirma, né? Mas não pode haver concessões. Né? Decisões erradas podem destruir as vidas e as carreiras de milhares de pessoas. Então, internamente, pressões como a dificuldade de fechar contratos acabam se impondo, afirma especialista. E aí a área de empresa responsável por contratos, elas podem se queixar da perda de negócio por causa de regras muito rígidas, né? A criatividade é uma das respostas possíveis a essa pressão. Então vem a pergunta: como podemos fazer diferente sem abrir mão dos nossos princípios? Isso precisa ser exercitado e reforçado sempre, né? Janete, ele diz que a maior exigência ética não implica ética disseminada. Em tempos de Operação Lava Jato, que descortinou um escândalo de corrupção sem precedentes no Brasil, o economista e filósofo Eduardo Janete entende que, embora
as exigências éticas têm aumentado, elas por si só não despertam mais adesão. E ele diz mais que a maior exigência ética não implica ética disseminada. Né? Então, ele fala o seguinte: que a adesão das pessoas às normas éticas resulta da combinação de 3 mecanismos. A submissão, que decorre da fiscalização e da punição a atitudes antiéticas. A identificação, que envolve o desejo de manter uma boa opinião nos demais e uma consciência tranquila. E a internalização, que baseia, né, na parte da reflexão ética. Então, a internalização é baseada na educação formal e a liderança dentro das organizações. Então, é fundamental que um líder ele possa transmitir o respeito ao código de ética. Existem empresas que fazem códigos de éticas impecáveis, mas não exige que eles sejam cumpridos, que isso faça parte da prática mesmo ali da empresa. Né? Então, em relação ao contexto brasileiro, né, sobretudo, né, na Operação Lava Jato, as empreiteiras envolvidas no escândalo que sangrou os cofres da Petrobras, o economista e filósofo entende que o problema remonta, né, à formação do Estado brasileiro, baseado, né, no patrimonialismo que confunde o que é público e o que é privado. E assim, nós chegamos, né, ao ponto de que ainda vivemos em um modelo patrimonialista, que foi muito exacerbado e que o Estado microgerencia a economia e cria condomínios de poder, inclusive no setor privado, para alcançar resultados que incluem a sustentação do poder. Então, a dimensão da corrupção, ela é diretamente proporcional ao tamanho, né, do tal condomínio, né, de poder. Então, ali dentro da ética na profissão, o exercício das atividades profissionais de administração vai implicar naquele compromisso moral com o indivíduo, cliente, empregador, organização e com a sociedade, que vai impor deveres e responsabilidades que são indelegáveis. Né? E aí nós entramos, né, no Código de Ética dos Profissionais de Administração.